A paz de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja com todos nós. Eu lembro hoje, em resumo, a história dos discípulos a caminho de Emaús. Lucas 24, 13 a 35. Conta a história que quando tudo tinha acabado em Jerusalém, Jesus tinha sido pregado à cruz, tinha sido sepultado, e já havia uma notícia das mulheres de que ele tinha ressuscitado. Os discípulos estão a caminho de Emaús, uma pequena cidade a 10 quilômetros de distância. E no caminho, os discípulos estão falando com muita tristeza, com o coração apertado, sobre tudo o que aconteceu em Jerusalém com Jesus nesta última semana. E neste meio tempo, Jesus vem e se põe do seu lado e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Um dos discípulos diz: você deve ser o único de toda a região que não sabe o que aconteceu com Jesus em Jerusalém. E Jesus mais uma vez se mostrou curioso e perguntou: o que foi que aconteceu? E então os discípulos, em sua tristeza, em sua angústia e dor, começam a relatar. Relatam toda a história para Jesus. E Jesus escutou atentamente todo o seu relato. E depois que Jesus compreendeu e viu a angústia, a tristeza, a dor dos discípulos, que deram a entender que tudo tinha acabado, Jesus começa a falar, explicando todos os acontecimentos da semana. Fala de profecias do Antigo Testamento e que este foi o caminho pelo qual ele foi enviado pelo Pai ao mundo para salvar o mundo, que este foi o caminho que Deus o Pai preparou para ele. Quando chegaram em Emaús, Jesus indica que ele quer passar, que ele quer ir adiante. Os discípulos insistem que ele fique com eles, porque a noite já estava próxima. Jesus fica, eles procuram uma mesa, sentam, e Jesus pega o pão, dá graças a Deus, e depois ele repartiu o pão entre eles. Foi então que tudo aconteceu. Foi então que os olhos dos discípulos se abriram, ficaram claros, e eles disseram: é Ele. O reconheceram, é o Jesus ressuscitado. E os dois, sem muita espera, se colocam a caminho de volta para Jerusalém, para contar a todos que eles viram o Cristo ressuscitado. Sugiro que essa história seja lida por vocês mais algumas vezes, porque ela é maior, o texto é maior e conta ainda outros detalhes muito interessantes. E o texto é profundo, mas muito simples de compreender. E quero dizer a todos vocês que este tema é muito profundo, tem muitos temas importantes. Nós vamos olhar um deles. Jesus pergunta aos discípulos: sobre o que vocês conversam? E então ele pergunta o que foi que aconteceu em Jerusalém. E agora Jesus quer ouvir o relato dos discípulos. E Jesus sabe ouvir. Ele ouve quieto o que Jesus tem para contar, o que os discípulos querem contar. E eu já pergunto para você e para mim: nós realmente sabemos escutar?
Não é assim que muitas vezes interrompemos os outros, não deixamos alguém terminar o assunto? Ou, quando ficamos inquietos, buscamos o telefone e começamos a mexer nele? Muitas vezes não deixamos os outros falar. Nós sabemos que tem pessoas que ficam quietos, porque não tem ninguém que os queira escutar. Lembro Jesus, por primeiro escutou. E quando ele viu a história dos discípulos, a sua angústia, o seu sofrimento, foi a vez dele falar. É sempre assim. Chega sempre a vez de nós falarmos. Dizem estudos que no mundo há uma crise de escuta. Há um especialista brasileiro que lançou um livro há pouco tempo chamado Escutatória. Diz que todo mundo quer falar, mas poucos sabem escutar. Às vezes, a vovozinha está sentada no meio da família, quieta. Vocês acham que ela não tem nada para dizer? Ela tem muito o que falar. O que ela não tem é muitas vezes alguém que queira escutar. Eu lembro a todos que escutar bem é atenção total. Escutar bem é evitar distrações. É não usar expressões e gestos que assustam. Muitas vezes nós reagimos assustando o outro. Escutar bem é contato visual, é olhar nos olhos, é repetir e mostrar que eu entendi. É sempre respeitar os sentimentos do outro. É nunca dizer, se eu fosse você, eu faria isso ou aquilo. Eu não sou ele e ele não é eu. Não criticar logo, não julgar logo. Escutar dessa forma fortalece boas relações e conexões. E é bom lembrar sempre do exemplo de Jesus, com os 2 discípulos. Escutar. E depois vem a nossa vez de falar. Ou mesmo ficar em silêncio. Às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Lembrando sempre que palavras têm muito sentido para quem as recebe. E sobretudo quando elas levam a boas atitudes e boas ações. E é muito bom saber que Deus é o único que escuta, quando ninguém mais me quer escutar. Pense sobre isso. Boa semana, bênçãos de Deus. E lembre-se, precisamos aprender a escutar de novo. Escutar bem, escutar com respeito e então permitir que nasça um diálogo bem especial, que acalma o coração, que acalma a mente e que acalma os nossos sentimentos. Que Jesus Cristo sempre nos ensine isso. Ele soube ouvir e ouvir. Um dos grandes temas do caminho dos discípulos a Emaús. Ele traga para você e para mim muitas reflexões importantes e melhore entre nós a capacidade de escutar melhor do que fazíamos antes. Uma abençoada semana. Amém.